Ricardo de Macururé, considero hoje o artesão, o artista plástico. A arte ela entrou na minha vida justo no processo quando eu cheguei aqui em Macururé em 2009, onde eu precisava me encontrar com a minha realidade dentro do meu município, juntamente com a minha família. Então eu comecei, aí fui convidado a ir para a sala de aula e dentro dessa sala de aula eu fui convidado a assumir a disciplina de educação artística. Com isso eu vi a necessidade de levar para a sala de aula materiais que pudessem, junto com os alunos, produzir a arte para que de repente eles decorassem suas casas e de repente também pudessem comercializar. Comecei usando semente, casca de pau, decoração em telha e com o passar do tempo eu fui testando o barro para fazer tinta natural. E em um processo e outro eu fui tendo a curiosidade de forma autodidata a entender melhor o que é o barro e como é que esse barro sofre a queima e como é que ele fica empedrado, né, na forma cerâmica. Assim fui vendo o processo de como os olheiros, os batedores de telha, os que batem tijolo, eles fazem o processo dele e com isso, na curiosidade, fui também adequando o meu trabalho. Fiz também um estudo para saber se no município existia alguém que trabalhava com cerâmica na forma assim decorativa. Existem as mulheres de Riacho Caldeirão que trabalham com cerâmica utilitária, porém elas têm um processo de queima ao tempo, sem ter forno. Em outro estudo descobri que outras paneleiras no município também trabalhavam com fornos e queimavam suas peças ali. Por sinal, tinha muitos elogios dentro da cidade, que era um trabalho muito perfeito, com bom acabamento. E com isso eu comecei o meu processo de experimentação, fazendo um forno de queima em um buraco, cobrindo com esterco de gado e naquela alegria com 30 peças dentro do forno, dentro do buraco cobri e toquei fogo. Diante das 30 peças só sobraram 5 porque as outras estouraram quase todas, porque eu não entendia que a cerâmica era preciso ocar, era preciso ter um bom amassamento, porque dentro dela existe 4 elementos: terra, água, ar e calor. Se diante dos 4 elementos um sair em desequilíbrio, isso vem comprometer a peça. Então, para isso é preciso entender o barro e sua forma natural de como pode ser manipulado em prol da arte. Então, meu trabalho está muito direcionado a temas do sertão, como ícones históricos, Antônio Conselheiro, o próprio bodinho que faz parte da convivência do sertanejo, as galinhas que existem no terreiro, ou o próprio cenário da vivência do sertanejo na sua realidade diária do dia a dia. Então meu trabalho está muito direcionado a retratar um pouco da história do sertanejo dentro do próprio sertão e a história do cangaço também retratada dentro do meu trabalho e os pássaros, que é outro que faz parte do contexto da vida de todo sertanejo. Então o trabalho em cerâmica se direciona muito a temas do sertão, retratando fauna e flora e temas históricos. E hoje estou aqui na Fazenda Cipó, onde tenho o meu forno, é um forno circular, do qual tive que passar por 5 processos de forno para chegar ao forno que realmente vi que é adequado para estar queimando essas peças que são miniaturas. Então, para o processo de hoje, que iremos mostrar para vocês, para queimar uma peça dessa, ela tem que ter um processo de esquentar o forno, que é o processo inicial, de mais ou menos meia hora esquentando, depois armazenar as peças e sucessivamente vai vendo a temperatura dentro do meio circular do forno e aí vai colocando lenha. A partir de agora, vou explicar para vocês o processo da queima. De antecedência, a gente também tem que verificar o forno, como é que está o estado dele, se a base que é feita, aonde vai colocar as peças, está adequada, se ela não sofreu alguma rachadura, porque na hora do aquecimento e na alta temperatura pode acontecer de cair, né, as peças. E com isso armazenar também a lenha. A lenha que eu uso não é lenha verde, né? Eu aproveito lenha de plantas que já morreram e assim vai tendo essa junção da queima junto àquele material que serve de uma certa forma como reciclagem. A duração de queima ela gira em torno de 5 horas, 6 horas,
tudo depende da quantidade de material que está dentro do forno. E quanto mais a sua peça estiver seca, melhor para que haja um processo bom diante da queima. Quando de repente você coloca alguma peça em estado úmido, ou se o tempo estiver úmido, corre o risco de ter muitos estouros, assim vem perder algumas peças. Os fornos eles são fechados, esse está aberto porque na última chuva eu perdi, danificou bem o meu forno. Então eu fiz um reparo, mas ainda não está aquele reparo adequado. Com uma condição também, o forno ele também não está preparado para trabalhar com esmaltação, porque ele teria que ser todo fechado para que houvesse aí uma concentração de temperatura. Eu tenho um forno aberto onde eu tenho que cobrir com cacos de telha para que mantenha uma temperatura um tanto que concentrada, mas mesmo assim sofre oscilação porque a boca dele está virada contra o vento. Eu tenho que às vezes cobrir a boca do forno para que o vento seja controlado e mantenha uma temperatura razoavelmente estável. Assim eu consigo ter uma concentração de calor que mantém uma queima realmente agradável ao fim de todo o processo. Falando em esmaltação, é um processo que usa pigmentos ou minerais que são feitos depois de uma queima, que a peça ela fica em estado de biscoito. Depois de eu tirar dessa primeira queima, vou e pinto a peça com os esmaltes e levo novamente a queima, onde vai ter uma peça esmaltada. Ela vai ter digamos que um verniz em cada uma daquelas que eu pintar. Contudo, por não ter essa técnica, eu tenho adotado o engobe. No popular, digamos que a laminha, a lama do barro. Eu faço a peça e depois pinto com a lama. Também nessa lama, que é o engobe, eu adoto os minerais, que são pó de pedras. Andando pela caatinga, eu vou olhando as pedras que dá para eu fazer uma trituração, e daí eu tiro o pó e anexo no barro para que depois da queima as minhas peças tenham cores variadas, mas de forma natural diante da queima. Bom, eu falei sobre o estado de biscoito, para vocês entenderem, aqui é uma base que ainda está em processo natural, ela não sofreu queima, porém as ararinhas que já estão anexadas, elas já foram queimadas, então elas já estão em estado de cerâmica ou estado de biscoito, que é aquele processo que foi ao forno, queimou, e se eu quiser invernizar, já posso invernizar a ararinha. Porém, a base eu ainda não posso porque ela não foi queimada, então é sujeito na hora da queima, se eu invernizar antes da primeira queima, ela estourar porque vai concentrar umidade. Já essa aqui, normalmente eu posso estar invernizando porque ela já foi queimada, então ela já está preparada para receber o verniz. Bom, para você que tem a curiosidade de trabalhar com cerâmica, eu passei por um processo para chegar ao forno que tenho, né? Então, se você tem curiosidade de fazer um forno desse, de imediato sugiro que você cave um buraco aí num ângulo de 15 ou menor de 10, e daí você tem que ter tijolo, sugiro que seja o tijolo, e ao fazer a base circular, você precisa criar uma base. Tipo, em casas, hoje na casa de construção, você cria uma base com concreto. Aqui eu tenho que criar uma base com barro. O meu eu criei uma cerca de madeira trançada. Depois dessa trançar, eu coloquei madeiras no meio para fazer os funil, ou aquelas ações que vai acontecer ali para que o fogo possa passar para a parte de cima. Com isso, bati uma base de barro. Entre a base de barro e outra que eu coloquei também vidro. Pego garrafas de vidro, quebrei e espalhei em todo o forno, para que na hora da queima esse vidro possa concentrar o calor em todo o espaço, onde possa manter um equilíbrio entre todas as peças. E depois cobri novamente com barro e fiz a base de cima, que é a base circular, em uma proporção que eu possa ter uma concentração de calor com intensidade para que as peças possam ficar embrasadas, assim tendo uma tonalidade de cor uniforme entre todas as peças. O primeiro passo de quem vai queimar é fazer o aquecimento do forno. Não pode se colocar
grandes quantidades de lenha, mas fazer uma pequena chama na boca do forno para que ele possa ter um aquecimento em toda sua base circular. Depois, que agora eu vou começar a colocar as peças para que elas possam se ir aquecendo. Depois de 1 hora de aquecimento, eu começo a intensificar a colocação da lenha para que aí comece realmente ter o processo de queima. Lembrando, o forno ele não assa. Quem assa, o forno assa bolo, frango, galinha, o forno ele queima. Tem que queimar a peça, ela vai ficar preta. A partir do momento que ela ficar embrasada, que aí é o segredo, só tá queimada aquela peça que ela fica preta e depois ela descama e aí ela fica vermelha. Então ela foi realmente de fato queimada. Se a peça sua, ao colocar o forno, ela ficar preta, não sofrer alteração, então ela não está queimada. É preciso aquecer mais ainda em termos de colocação de lenha para obter o resultado do processo. Bom, gente, vocês vão ver que meu trabalho é diferente. Tipo, ainda existe em Macururé queimas que é feito ao tempo. É colocada a lenha direto junto às peças para que dali possa ter a queima esperada. O meu processo é num forno onde tem divisória. Tem a parte onde fica o fogo embaixo e aí tem uma base com suspiros e as peças são colocadas acima. Então, elas são queimadas através da alta temperatura do forno. Depois de muito aquecido, esse calor sobe para cima e aí toma espaço de tudo, que depois, vendo que está em processo de queima, que a peça já está preta, eu vou cobrir com cacos de telha, para daí ter uma concentração de calor mais intenso e uma queima de um resultado esperado de forma legal, pela forma como é coberta as peças. A queima ela tem uma durabilidade de 5, 6 horas, tudo depende também da quantidade de peças. Se ele estiver plenamente cheio, ele vai 8 horas aí de queima, com intensidade, sem deixar faltar lenha. Depois dessa queima feita, deixa-se passar um dia, no outro dia já pode fazer a desenfornação, que é tirar os cacos de telha, e aí ver o resultado do trabalho, se realmente houve sucesso na queima. Caso não, vai ter que tirar aquelas que foram queimadas e guardar as outras para depois queimar novamente. Queimar cerâmica em tempo de chuva não é legal, compromete todo o trabalho. Tá chovendo, eu cobri, porém tem que ver também o processo do esquentar do forno, né? Vamos ver o resultado depois.